Irmãs, irmãos, companheiros e amigos, causa muita espécie e indignação à coletividade humana quando da ocorrência de determinados incidentes no planeta Terra que provocam desencarnes coletivos, como, por exemplo, flagelos destruidores, catástrofes, pandemias de uma maneira geral. É óbvio que tudo aquilo que tem interesse da criatura humana, o Espiritismo cuidou dessa matéria para aclarar à luz da lógica e da razão e à luz da lei de reencarnação, as leis de causa e efeito, as leis de ação e reação. Esse assunto é tratado no Livro dos Espíritos, num capítulo chamado Lei de Destruição. E tudo se inicia por uma base conceitual contida na questão 728 do Livro dos Espíritos, onde Kardec perguntou: é da lei da natureza a destruição? E a resposta categórica dos espíritos foi: é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar. Por quê? O que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. E nessa esteira, nós somos obrigados a analisar a questão das causas que podem levar a esses desencarnes coletivos, essas catástrofes, esses flagelos todos. Em primeiro lugar, nós temos as causas naturais, como, por exemplo, terremotos, maremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, enchentes e outros flagelos de origem física do planeta, que sempre ocorreram e cada vez ocorrerão menos de acordo com o resfriamento do planeta Terra. E eles independem da vontade da criatura humana. Agora, já as causas humanas, essas dependem da intervenção humana. São causas decorrentes da intervenção humana, como incêndios, quedas de aviões, afundamento de navios, descarrilamento de trens, tombamento de coletivos e outros de toda a natureza. E existe um híbrido que pertence a tanto às causas naturais como às humanas, que são as chamadas pandemias, que são calamidades de natureza que atinge a criatura humana e se propaga de uma maneira incrível, assolando toda a humanidade. As causas humanas, essas dependem, na verdade, de alguns fatores da criatura, como a imprudência, a imprevidência, os excessos de toda a ordem, a ganância, a falta de ordem, o mau comportamento, o abuso dos bens naturais, a agressão à natureza, a realização de obras de grande risco, a poluição esgotando todos os recursos naturais, a realização de guerras, vícios, drogas, armas, tráficos e coisas desse estilo. Em todas elas ocorrem desencarnes coletivos. E aí vem a indignação. A pergunta da criatura humana: onde está a justiça dessas ocorrências, desses desencarnes coletivos? E a doutrina espírita se prontifica, através dos espíritos, a responder à questão. Kardec cuidou de uma pergunta que todos nós fazemos a meio dessas ocorrências todas que geram esses flagelos. Com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta categórica que os espíritos deram é para fazê-la, ou seja, a humanidade, para fazê-la progredir mais depressa. A seguir, cabe uma outra pergunta que todos nós fazemos. Mas, para conseguir a melhora da humanidade, Deus não poderia empregar outros meios que não esses flagelos destruidores? Aliás, essa foi a pergunta feita pelo Kardec, que consta na questão 738 do Livro dos Espíritos. E a resposta é mais categórica ainda que a anterior. Pode e os emprega todos os dias.
pode e emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios, dizem os espíritos para o Kardec. E a questão é que o Kardec mesmo diz, e não poderiam ser evitados pelos próprios homens? Claro, através do uso da ciência, das artes, do aperfeiçoamento da agricultura, por exemplo, dos estudos de higiene, da reciclagem, das transformações de produtos, do desassoreamento de lagos e rios, das irrigações, da construção de diques, taludes, etc. E acontece que a questão que fica muito, que não cala dentro de nós, mas morrem inocentes em todos essas ocorrências, esses flagelos aí. E a resposta que a doutrina espírita dá, muitas das vezes, cria nas criaturas uma perplexidade. São inocentes? São aparentemente inocentes, dizem os amigos espirituais. Porque a criatura humana, ao analisar, ao tentar responder essa questão, ela simplesmente olha o corpo da criatura humana, ou seja, o físico. É preciso, para analisar mais profundamente, perquirir do passado de cada um. E há um princípio geral que regra as questões de filosofia e de ciência, e, portanto, regram todas as análises da doutrina espírita, de que não existe efeito sem causa. E, portanto, esses efeitos desses flagelos aqui, se não está nesta vida, provavelmente estará em outras vidas. Ou seja, nós precisamos admitir a existência da lei da reencarnação, das vidas sucessivas. Nós sabemos que muitas criaturas dizem o seguinte, não nós espíritas, mas outras criaturas dizem o seguinte, que história é essa de lei de reencarnação? Isso é uma invencionice dos espíritas. E nós dizemos o seguinte, não é uma invencionice. Ao contrário, isso já é objeto de tratamento da ciência, da própria ciência. A física quântica hoje cuida, e isso fica muito claro numa das obras do maior físico quântico existente, vivo, aliás, ainda vivente, que é Amit Goswami, que no seu livro A Física da Alma, ele diz que o novo paradigma da ciência é a reencarnação. E ele justifica, não há possibilidade de se analisar o progresso constante, o contínuo, que é o progresso inevitável, inexorável de tudo, de todas as criaturas, senão admitindo a pré-existência do princípio que nós chamamos de alma ou de espírito, a vivência dele e a sobrevivência desse espírito. Se nós não tivermos esses princípios, nós não teríamos, na verdade, como explicar a existência. Nas leis naturais, as leis divinas, e quando nós falamos de leis naturais ou leis divinas, nós estamos falando, na verdade, que são as ações do próprio Criador, que são derivadas do próprio Criador, da chamada vontade, entre aspas, do Criador. E são acionados, na verdade, mecanismos da justiça divina, dessas leis naturais, que não representam castigos, não há castigo perante a lei natural, como se pensa, mas sim, simplesmente, ação e reação. A toda ação corresponde uma reação em sentido contrário. Isso é uma lei física. E quando isto diz respeito, nós não encontramos a resposta nesta existência, obviamente que nós teremos como encontrá-la em ações do passado. E ações que podem ser encontradas facilmente pela lei de causa e efeito, que diz respeito às relações espirituais. Ou seja, não é castigo, mas as criaturas têm no seu passado ações que ficaram violando a lei natural, de alguma maneira, e precisam ser repostas em outras encarnações. Daí em que a reencarnação é efetivamente uma
chave de ouro. Ele é não um castigo, mas é uma porta aberta para a possibilidade de refazimento, de reconstrução. E como é que podem morrer coletividades inteiras nesses flagelos todos? Em obras póstumas nós encontramos a resposta. E lá, literalmente lendo o que consta lá na página 215 da edição da FEB, são chamados por nós de vínculos marcantes para os desencarnes coletivos. Há almas reunidas em desencarnes no mesmo momento temporal, porque possuem vínculos muitas vezes datados de épocas anteriores e a circunstância de retorno à vida espiritual estava previsto pela lei de causa e efeito. Se nós temos uma reencarnação dificultosa, um desencarne dificultoso, complicado e até doloroso de uma criatura, nós temos que admitir que essa criatura pertence a uma coletividade e que podem existir, então, causas de coletividades anteriores, em vidas anteriores. E isso é a obra póstumas, as obras póstumas chamam de universalidade de resultados. Ele diz, lá é Kardec dizendo, trata-se da universalidade de resultados. Criaturas reuniram-se e reúnem-se e se reunirão para atuarem e progredirem juntas, seja para reencarnar, seja para desencarnar. Portanto, é aí que existem, na verdade, as provas coletivas. E nós acabamos para dar um fecho a esse entendimento, nós vamos para a questão 783 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: segue sempre a marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E a resposta é de uma maneira clara, precisa, é uma explicação clara desses efeitos. Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. E agora, quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transformam. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas. Portanto, esses flagelos todos propiciarão, sem dúvida nenhuma, como nós já vimos a resposta dos livros dos Espíritos, o progresso da humanidade. O progresso, seja ele de evolução dos princípios de análise das ações humanas, sejam eles de análise dos defeitos do passado que servirão para a reposição do presente. Até porque Jesus disse claramente um princípio que é da ação e reação em termos espirituais. A cada um segundo as suas obras. Fiquem com Deus.